Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a catedral do bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Ouçamos, em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Como nos custa imaginar esta cena, vendo Jesus cheio de cólera e empunhando um chicote, derrubando mesas e expulsando os cambistas do templo. Acostumamo-nos a vê-lo sempre tão amável e terno, atento aos menores sinais de dor e marginalização, acolhedor de toda súplica humana, e de repente a ira toma conta de todo o seu ser e se opõe frontalmente ao comércio que ali se realizava. A casa de Deus é casa de oração, como a descrevem os evangelhos sinóticos. O templo é a casa do Pai, como diz o evangelista João. De todos os modos, aqui se cumpre a profecia de Malaquias, que trata da purificação e santificação da casa de Deus. Após este incidente, que não foi nada pequeno, pois deve ter transtornado a vida de muitos em apenas alguns momentos, Jesus começa a falar do templo que é o seu próprio corpo, que será maltratado e entregado para a morte, em salvação de muitos. Os judeus não entenderam de que Jesus falava e recorrem à sua memória histórica para desautorizar e ridicularizar Jesus. Não o podiam ver e aceitar como Filho de Deus. Seu caminho de fé estava obscurecido pelos interesses comerciais e religiosos que lhes empanava a visão do mistério presente naquele simples homem de Nazaré. Somos assim, custa-nos aceitar e viver a partir do simples e do pequeno, pois ansiamos por tudo aquilo que é grandioso, espetacular. Não nos conformamos com a lógica de Deus, que tira do monturo o indigente para fazê-lo sentar-se entre os príncipes. Depois da ressurreição, os discípulos entenderam do que Jesus falara. O seu corpo glorificado será, doravante, o lugar de encontro de todos aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, vivendo o Evangelho das bem-aventuranças. Oremos. Cremos, Senhor, que em Teu corpo somos um contigo. Concedei-nos a graça de vivermos sempre em Ti, para que um dia cheguemos à glória da ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal
ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.